Sexta-feira da 28ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Bem, nas sextas-feiras, e assim o faremos hoje também, é mister ouvirmos já antecipadamente, dizem os modernos, um spoiler do domingo, o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, 1 a 8. Mas também hoje quero, antes de ler o Evangelho, para comentá-lo na outra semana, comentar o dia de amanhã. Quero expor esta grande santa, Santa Teresa d'Ávila, 15 de outubro, também dia dos professores. Sobretudo, um dia para rezar pelos bons professores. Bem, Santa Teresa nasceu em Ávila, na Espanha, em 1515. Tendo entrado na Ordem das Carmelitas, primeiro viveu uma vida muito dissimulada. Isso é descrito por ela, não é uma crítica. Os seus diários. Mas, num certo momento, faz grandes progressos espirituais no caminho da perfeição e teve revelações místicas. Ao empreender a reforma da ordem, teve de sofrer muitas tribulações, mas tudo suportou com coragem invencível. A doutrina profunda que escreveu nos seus livros é fruto de suas experiências místico-intelectuais. Morreu em Alba de Tormes, Salamanca, em 1582. Ouçamos da obra de Santa Teresa de Jesus Virgem, século XVI. Lembremos-nos sempre do amor de Cristo. Como tão bom amigo presente, com tão esforçado chefe, tudo se pode sofrer. Serve de ajuda e dá reforço, a ninguém falta. É amigo verdadeiro. Sempre tenho visto claramente que, para contentarmos a Deus e para que Ele nos faça mercês, quer que seja por intermédio desta humanidade sacratíssima, na qual declarou Sua Majestade ter posto suas complacências. É o que muitíssimas vezes, e muito bem tenho visto por experiência, e também me disse o Senhor. Tenho compreendido claramente que por esta porta havemos de entrar, se quisermos que nos mostre grandes segredos a soberana majestade. De modo que não se queira outro caminho, ainda que se esteja no cume da contemplação. Por aqui se vai seguro. É por meio deste Senhor nosso que nos vêm todos os bens. Ele ensinará o caminho. Contemplemos sua vida, porque não há modelo melhor. O que mais queremos do que ter ao nosso lado tão bom amigo, que não nos deixará nos trabalhos e nas tribulações, como fazem os amigos deste mundo? Bem-aventurado quem o amar de verdade e sempre o trouxer junto de si. Olhemos o glorioso São Paulo, de cujos lábios, por assim dizer, não saía senão o nome de Jesus, tão bem gravado o tinha no coração. Desde que entendi isso, tenho considerado atentamente alguns santos, grandes contemplativos, tais como São Francisco, Santo Antônio de Pádua, São Bernardo, Santa Catarina de Sena. Com liberdade, havemos de andar nesse caminho, entregues às mãos de Deus. Se Sua Majestade quiser levar-nos à categoria de seus íntimos e confidente de seus segredos, vamos de boa vontade. Quando pensarmos em Cristo, sempre nos lembremos do amor com que nos concedeu tantas graças e da grande ternura que nos testemunhou em nos dar tal penhor do muito que nos ama, pois amor pede amor. Procuremos sempre ir considerando estas verdades e estimulando-nos a amar. Porque uma vez que nos conceda o Senhor a graça de que este amor nos seja impresso no coração,
tudo nos será mais fácil. Faremos grandes coisas, muito depressa e com pouco trabalho. Palavras de uma das maiores escritoras de língua espanhola. Os espanhóis, quando estudam a sua língua, estudam Santa Teresa d'Ávila, chamado Ciclo de Ouro da literatura espanhola. É uma pena que, por motivos óbvios, o desenvolvimento contemporâneo da educação brasileira não se estude os textos do Padre Antônio Vieira, uma alusão a Camões, mas Antônio Vieira, que é do mesmo período depois da descoberta do Brasil, século XVI, um exímio escritor português, padre jesuíta, somente na universidade, na faculdade de letras, ele vem considerado. Mas deveria estar no currículo de meninos e meninas que querem aprender a escrever e falar com domínio a língua mãe. Ouçamos agora o evangelho desse próximo domingo. São Lucas, capítulo 18, 1 a 8. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos uma parábola sobre a necessidade de orar sem desanimar. Em certa cidade, vivia um juiz que não temia Deus e nem respeitava os homens. Havia naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele e lhe dizia: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo ele não quis atendê-la, mas depois disse consigo: é certo que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, mas porque esta viúva me importuna, vou fazer-lhe justiça, para que não venha incomodar-me indefinidamente. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz o juiz iníquo. E Deus não haveria de fazer justiça aos seus eleitos, que por ele clamam dia e noite? Iria fazê-los esperar muito tempo? Eu vos digo que lhes fará justiça bem depressa. Mas quando voltar o Filho do Homem, encontrará a fé sobre esta terra? Um texto magnífico nesse 29º domingo do tempo comum. E eu começo nesta sexta-feira a explorar o início deste evangelho. Primeiro, lembrando que Jesus está ensinando a seus discípulos. Posso imaginar, sem ter isso escrito, que se trata de um ambiente privado, porque os apóstolos são ensinados, amestrados em quaisquer circunstâncias. Mas é muito mais denso ouvir do próprio Jesus, de seus lábios, sob o seu olhar, palavras de ensinamento. Não será a primeira vez que o evangelista chama atenção para esses momentos privados, a sós com os discípulos. Tenho muito medo hoje de imaginar que nós temos um contato com Jesus que jamais chega a ser tão pessoal da nossa parte. A começar pela missa distraída, barulhenta, enfim, tudo que tem acontecido nas nossas missas. E que muitas vezes o fiel não resiste a pensar que está num ambiente de entretenimento, onde se canta, se bate palma, todos falam muito alto, muita movimentação, crianças saem, crianças entram. E raramente um fiel imagina que Jesus está falando com ele pessoalmente. Que a liturgia da palavra é o encontro e o ensinamento de Jesus com a sua igreja, no seu conjunto. Ouvimos todos juntos a mesma palavra, essa é a fonte de unidade da comunidade, uma delas, mas está falando comigo. Claro que isso fica mais evidente quando este fiel consegue fazer algo que me parece que está se tornando raro: ir à Capela do Santíssimo durante o dia, onde ele estiver. Estou na cidade, trabalhando. Eu tenho uma hora de almoço. 20 minutos eu passo numa Capela do Santíssimo, na igreja mais próxima, para me encontrar com Cristo, para deixar que Ele fale à minha pessoa somente, eu e Jesus. Já que a vida é a parábola, e é preciso ouvir de Cristo o significado desta parábola de vida. E o tema começa muito claro. Do que se trata?
O que a parábola quer falar com os seus personagens e situações? A necessidade de orar sempre sem desanimar. Este é o tema do próximo 29º domingo do Tempo Comum.